em 1 minuto chegaria. Se chegasse, eu dava. Se não chegasse, eu dava 10 pontos para todo mundo. E se chegasse, eu tirava 10 pontos para todo mundo. Mesmo não quiseram? Mas já estava escutando a história aí do barulho, né? Pois é. Não Não quis tinha visto. interromper, não. Dei bobeira. Bem, já está gravando. Opa, vamos colocar a imagem aqui do simulador, né? É isso aí, ó. O assunto de hoje é esse aí, senhores. Teorema da superposição. O objetivo nosso é dar uma forcinha lá na teoria, né? Os professores estão dando esse assunto, ou já deram recentemente. Obviamente, os circuitos que eles utilizaram lá para desenvolver esse conteúdo são circuitos mais elaborados, né? Tem circuitos simples e circuitos mais elaborados. Aqui na disciplina prática, a gente não dá circuito muito elaborado pela dificuldade de implementar e também não justifica muito ficar complicando, porque aqui a gente quer demonstrar alguns efeitos, alguns fenômenos, algumas propriedades, né, que ocorrem tanto em circuitos de uma maneira geral mais elaborados, quanto em circuitos mais simples. E circuito cheio de componente costuma dar muito probleminha em laboratório, né? Mau contato, montagem errada e outras coisas mais. E às vezes demanda componentes que a gente não tem, ou instrumento que a gente não tem. Bem, isso é para justificar que nós vamos utilizar 2 circuitos hoje para mostrar para vocês o teorema da superposição, ou comprovar a validade do teorema da superposição. Né? Para lembrar o que reza o que estabelece esse teorema, nós temos o seguinte: o teorema da superposição diz que a corrente que circula num ponto no circuito, ou a tensão desenvolvida entre 2 pontos no circuito, desde que o circuito seja linear e bidirecional, é o resultado da soma algébrica das componentes desenvolvidas naquele ponto do circuito por cada fonte de tensão e ou corrente que estiver naquele circuito. Trocando em miúdos, dado um circuito constituído por resistores e fontes, que podem ser de tensão e ou de corrente, se você quer saber qual que é a corrente que vai passar num elemento resistivo, ou saber qual que é a tensão desenvolvida nos terminais daquele elemento específico, você verifica naquele ponto a influência de cada fonte independente. Isto é, cada fonte produz ali naquele ponto uma componente de corrente ou de tensão, e o resultado final é a soma algébrica de todas essas componentes. Esse teorema é extremamente importante, gente, porque ele tem uma amplitude muito grande, porque em qualquer ponto de qualquer circuito eletrônico, né, há um conjunto de influências produzido por todos os tipos de ações em termos de fonte que existem ao redor, seja no circuito, seja através de interferência. Né? Em circuitos mais elaborados, que vocês vão estudar principalmente lá no 3º ano, vocês vão verificar que, num ponto do circuito, a resultante ali é o conjunto de ações produzidas por N elementos que podem ser considerados como fontes de tensão, seja contínua, alternada, fonte de corrente, etc. Quer dizer, num componente do circuito, não há uma só corrente, de uma maneira geral, sozinha, assim, sossegada, vamos dizer assim, produzida, por exemplo, por uma fonte só. Mesmo se o circuito tiver uma fonte só, se ele tiver numa área de interferência, uma área elétrica, há interferência naquele circuito. E o resultado ali é produzido por tudo. Cada um produz seu efeito. E, no final, a resultante é o conjunto deles. Né? Isso é uma maneira assim, de abrir o leque, né, com relação ao teorema da superposição. Não vamos complicar agora, não vamos pensar muito nesses termos. Eu só estou dizendo, ou querendo dizer, que ele tem uma amplitude muito maior do que o que a gente normalmente aborda no 1º ano.
Por exemplo, o que nós temos aqui ó, é um circuito que a gente está utilizando muito e vamos continuar usando muito, que é um circuito simples, e que, no caso, ele é constituído por 3 resistores e 2 fontes de tensão. E nós podemos calcular tanto a tensão quanto a corrente em qualquer um deles de uma maneira simples, usando, por exemplo, o teorema da superposição, né, mas poderíamos usar outros também. O teorema da superposição é só uma ferramenta. No nosso caso de hoje, nós vamos calcular o que acontece em termos de tensão corrente no R3, produzida individualmente por cada tensão, e mostrar que o resultado final é a soma algébrica dos efeitos individuais de cada um dessa fonte. Vocês devem ter visto outros circuitos lá na teoria, até mais elaborados, né, e que vocês podem ver que, no fundo, é a mesma coisa. Desde que você considere individualmente cada uma e a componente de corrente ou tensão num ponto que você quer, é só somar algebricamente. Não é isso que vocês viram lá? Então, nós vamos ver primeiro esse caso. Depois eu vou substituir uma das fontes aqui por uma fonte de corrente para vocês verem que tem validade também para o caso de haver fonte de corrente no circuito. Então, é isso aí. O que é que nós temos aqui? Ó? O circuito prático montado, ele é constituído por uma bateria de 3 pilhas, né? Cada uma com 1,5 volt, e, portanto, há uma fonte de tensão aqui a ser considerada de 4,5 volts. Do lado de cá, uma outra bateria, né? O V1 aqui, ó, de 9 volts. Então, nós temos V1 9, V2 4,5 e 2 resistores. No caso, são os resistores R1 de 270, o R2 de 560 e o R3 de 1K. E nós queremos saber qual que é a corrente que vai passar aqui, ó, ou qual a tensão desenvolvida nesses terminais desse resistor, tá claro? Nós vamos pôr para simular daqui a pouco e vamos fazer esse teste prático usando também esse diagrama aqui, que é o mesmo diagrama, só que aqui está em forma de diagrama esquemático, em forma de símbolos, que vocês conhecem muito bem, cara. É o mesmo circuito. É uma fonte de 9, uma fonte de 4,5 e 3 resistores, de 270, 560 e 1K. E os voltímetros colocados nos terminais dele. Eu gosto de colocar os voltímetros assim, gente, porque se eu coloco daquela maneira mais comum, que é o voltímetro aqui, ó, ligado entre esses 2 pontos, o V fica deitado. Eu não gosto muito disso, não, acho chato. Aí eu coloco o voltímetro em pé, o V é em pé, né? Aí o circuito parece que está um pouco diferente, mas não é não. O voltímetro está nos terminais do R1, assim como esse nos terminais de R2 e esse nos terminais de R3. Tá certo? De vez em quando eu abro mão dessa frescurinha, mas tudo bem, né? Bem, então vamos aplicar o teorema da superposição. O primeiro passo que nós estamos vendo aqui, ó, é calcular nesse R3 aqui a componente de corrente que vai ser medida por esse instrumento aqui, ó, do meio, devido à primeira fonte. Vou chamar essa componente de I3, porque o resistor é R3, então é I3 linha. Veja bem, I3 linha é a corrente em R3 produzida apenas pela bateria V1. Né? Quando a gente faz isso, a gente ignora a bateria V2. Né? No caso, a gente substitui a bateria V2 por um curto-circuito. Por quê? Porque se eu desligar a V2, para não interferir no circuito, desligar ela, vai lá na chavinha dela e desliga. O que acontece? Ela continua no circuito e o circuito vai olhar para ela e enxergar um curto-circuito. Por quê? Porque uma bateria ou uma fonte de tensão ideal tem resistência, como você sabe, igual a 0. Portanto, é um curto-circuito. Então, quando ela estiver desligada e não estiver produzindo ação sobre o circuito, né, o circuito fica esse que vocês estão vendo aqui, ó. É a fonte que eu estou considerando, os 2 resistores, e esse aqui ligado dessa forma que está aqui, ó. Só isso. Né? Eu estou desprezando o efeito da bateria, ou substituindo a bateria por sua resistência interna, que é 0.
Isto é, no diagrama eu estou substituindo a bateria por um curto, ou um elemento de resistência zero. E vou calcular qual que é a corrente que vai circular aqui. Ó. Observe que fica muito simples, né? Porque quando você utiliza esse teorema, o objetivo final é simplificar o cálculo. Não tem outro objetivo além disso. Né? Então, o circuito se tornou simples, porque só tem uma fonte de tensão, uma resistência em série com duas que estão em paralelo. Em circuitos mais elaborados, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa, substituir as fontes de tensão por suas resistências internas, deixar só uma por vez, e aí vai calculando as resistências equivalentes até chegar no ponto que você quer calcular, aquela específica. Né? Então, veja bem, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos, então, como eu disse, uma resistência aqui, que eu chamo de R1, em série com uma resistência equivalente entre A e B. Portanto, são duas resistências em série. É essa aqui e a resistência equivalente. Né? E essa resistência equivalente é o resultado do R3 em paralelo com R2. Né? Vocês concordam com isso? Está claro isso, né? R2 tem paralelo com R3. Portanto, forma uma resistência só. Qualquer resistência equivalente no ponto é uma resistência. E substituir as outras todas, da forma que o circuito estabelece. Bem, então o que eu tenho aqui? 9 volts divididos numa queda de tensão aqui, mais a queda de tensão VAB', que eu vou chamar. VAB' por quê? Porque não é o VAB real, é o VAB que eu considero quando a fonte V2 está sendo desprezada em termos de valor de tensão. Quer dizer, não estou vendo a influência dela no circuito em termos de fonte. Eu estou vendo a influência dela no circuito em termos de ser um curto-circuito. Isto é, em termos da sua resistência interna ser zero. E como que eu calculo a queda de tensão em VAB para, através do valor dela, calcular a corrente aqui que esse medidor vai medir? A gente pode usar aquela relação de tensão que nós vimos na aula passada, você se lembra? A relação de divisão de tensão de um circuito série. Quer dizer, dado um circuito série, se eu quero calcular a tensão nos terminais de um dos elementos que estão em série, eu pego o valor da bateria, da fonte do circuito, multiplico pelo valor no qual eu quero saber a tensão e divido pela soma das resistências. Então, o primeiro passo é calcular essas duas, o equivalente aqui, ó, né, entre as duas que estão em paralelo. Então, é um vezes a outra, dividido pela soma das duas. E quanto dá aí? Calcula para mim aí, por favor. R1 em paralelo, R1 não, R2 em paralelo com R3. Isto é, uma resistência de 560 em paralelo com uma resistência de 1K. Então, 560 vezes 1K dividido por 560 mais 1K. O meu cálculo aqui deu 358,97 ohms. Vocês concordam com isso? Se tiverem acordado? Bem, eu pego 9 volts, multiplico por esse valor de 358,97 e divido pela soma de 358,97, mais esse restorzinho aqui, que é de 270. Vai dar uma tensão aqui, ó, de A para B, de 5,13 volts. Então, esse outro voltímetro aqui, senhores, olha, observe que ele está ligado em paralelo com esse resistor, cara, porque um ponto dele está ligado aqui, ó. Esse aqui é um ponto comum. O medidor de corrente ideal tem resistência nula. Então, esse ponto do voltímetro está ligado aqui, ó, direto aqui, e o outro ponto está ligado direto aqui, ó, embaixo. Então, está em paralelo. Só que observe o seguinte, o preto, que é o negativo, está ligado em cima. E o vermelho está ligado embaixo. Ele vai marcar um valor invertido, mas é o próprio valor. Em termos de módulo, é o próprio valor, tá certo? Vai marcar, em tese, 5,13 volts negativo. Né?
E essa corrente? A corrente é esse 5,13 volts que existe aqui, dividido por 1K, que é o valor desse resistor. Portanto, vai dar 5,13 miliamperes. Por quê? Qualquer valor de tensão dividido por uma resistência em quiloohm, né, de uma resistência de 1 quiloohm, melhor dizendo, vai dar o valor da tensão em miliamperes, né? Para ficar claro, você tem uma tensão de 5,13 dividido por 1K, vai dar 5,13 dividido por 1, que dá 5,13, e o K você transforma em miliampere. Não é isso? Então, vamos simular para checar essa. Oi? Estou concordando. Beleza. Então, vamos simular. Olha aqui. Tá vendo? O medidor de corrente ele está marcando 5,13 miliampere e o voltímetro 5,14. Então, a corrente é 5,13, porque eu peguei o 5. 3 ou 4, um está arredondando de um jeito, outro está arredondando do outro. Esse aqui, ó, está mostrando a tensão aqui nesses terminais A e B, que dividido por 1K dá esse valor de corrente aqui. 5,13 miliamperes. Então, eu tenho uma componente de corrente aqui, tá, gente? Não vou chamar de corrente final, não. É uma componente de corrente. Essa componente de corrente é o que a fonte, independentemente, né, ou particularmente, estará produzindo ou produz nesse resistor aqui. Eu posso fazer também da mesma forma, se eu quiser calcular nesse outro resistor, nesse outro aqui. Eu estou elegendo esse aqui, no nosso exemplo, tá legal? Então, eu tenho a primeira corrente, que eu vou chamar de IR3 linha, ou VAB linha, atenção nos terminais VAB. Bem, feito isso, agora vamos fazer o estudo ou o cálculo para o caso. Ó, só um pouquinho aqui, ó. Esse circuito aqui é o mesmo, como eu disse, tá? Olha o curto-circuito que eu coloquei aqui, ó. Colocando para simular, vai ter que dar os mesmos valores, né, gente? Olha lá. 5,14 volts negativos, porque o medidor está ligado ao contrário. Se eu estiver olhando de A para B, a corrente é 5,14, que é 5,14 volts dividido por 1K, e aqui está a tensão direta para os voltômetro direto no resistor para você ver o valor. Então, os dois medidores aqui, ó, marcam o mesmo valor de tensão. Bem, então, o segundo passo é verificar a contribuição no mesmo ponto do circuito decorrente da segunda fonte, de V2. Aí, da mesma forma, eu substituí a resistência, substituí a fonte, né, pela sua resistência interna, que é 0. Isto é, pus um curto-circuito aqui, ó, e fiz tudo de novo, né? Calculei a tensão sobre esse R3, desculpa, que eu vou chamar de IR3, duas linhas, né? Por exemplo, é a segunda componente, né? Aí, aplicando a mesma relação externa, 4,5 volts vezes esse resistor, dividido pela soma dos dois. Aliás, desculpe aí, dormi no ponto aqui, ó. Eu coloquei esse em paralelo com esse, porque não posso esquecer isso, né? Os dois estão em paralelo. Deu uma resistência aqui de 212,59. Como é que eu obtive esse valor? Eu peguei o 270, multipliquei por 1K e dividi por 270 mais 1K. Deu 212,59. Então, entre A e B, eu tenho equivalentemente essa resistência. Bem, pegando 4,5 volts, multiplicando por essa resistência equivalente e dividindo pela soma dos dois, eu vou calcular a tensão VAB, que no caso fazendo isso aí, deu 1,23, arredondando 1,24. Então, tem uma tensão aqui, ó, que eu vou chamar de VAB, duas linhas, que é de 1,24 volts, que dividido somente por essa resistência, dá o valor de IR3, duas linhas, né, de 1,24 miliamperes. Para ter certeza disso, é só simular. IR3 linha, observe aqui, ó, é 1,24
24 ou 1,238, né? Mais precisamente, pelo cálculo, deixa eu ver se vai dar isso aqui. 1,237, vamos deixar 1,24 mesmo, tá certo? Então, é o valor da corrente aqui, que é o valor da tensão que esse medidor vai medir, porque afinal ele está ligado aqui em paralelo também, da mesma forma que o caso anterior. Então, nós temos aqui duas componentes, gente, de corrente. A primeira componente, que eu chamei de IR3', e a segunda componente, que eu chamei de IR3 duas linhas. A corrente final que vai circular é a soma algébrica das duas. Como as duas correntes estão no mesmo sentido, é só somar os dois valores. 1,24 com aquele anterior. Vocês lembram o valor anterior? Deixa eu puxar ele de novo aqui. Cadê ele? Sumiu? É esse valor aqui, ó. É 1,24 somado com esse valor aqui, ó. 5,13. Observe que a corrente, devido a essas polaridades, elas estão, a dessa fonte está vindo por aqui, a da outra fonte vindo, elas têm por aqui. Então, elas têm o mesmo sentido, é só somar os dois valores. E somando 5,13 com 1,24 dá 6, alguma coisa, não é isso? É só vocês fazerem nas calculadorinhas de vocês aí, o valor vai ser esse aqui, ó. Aqui tem um circuito completo, se eu colocar para simular, vai dar o valor real, lá. 6,37. Exatamente isso. 5,13 mais 1,24. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu calculei a corrente real que circula por esse resistor, aplicando um teorema que estabelece que essa corrente é a somatória dos efeitos individuais produzidos pelas fontes que tem no circuito. Cada fonte produz uma componente aqui, e o resultado final é a soma das componentes, né? E para calcular cada componente, eu utilizo uma fonte e desprezo a outra em termos do que ela produz, em termos de tensão, né? Não esquecer que fonte de tensão tem resistência zero, por isso eu fecho um curto, e se fosse fonte de corrente, a fonte de corrente tem resistência interna infinita, aí eu abro o circuito. Ficou claro, senhores? Muito claro. Tá. Então, agora vamos a um outro exemplo, que nesse outro exemplo eu estou colocando uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, exatamente para vocês praticarem tendo fontes de natureza diferente. Lembrando que fonte de tensão pode ser um circuito ou um dispositivo que apresenta entre seus terminais uma resistência que eu considero, aliás, apresenta entre seus terminais uma tensão que eu considero constante e possui internamente uma resistência interna que idealmente é zero. Já a fonte de corrente é um circuito que induz ou imprime a uma malha onde está ligado um valor de corrente específico constante, que no caso aqui é de 1 miliampere, e que possui uma resistência interna idealmente infinita, tá certo? Então, vamos ver as interferências sobre esse circuito. No caso aqui, eu mudei os valores. Essa resistência aqui é de 10 ohms, essa aqui é de 10 ohms também, essa outra de 1,5. Eu usei valores que possam me permitir aceitar as características, por exemplo, essa corrente aqui, para ser baixa, eu tenho que usar uma resistência muito grande aqui. E para essa fonte de corrente ser considerada constante, eu vou trabalhar com resistências mais baixas, tá certo? Só lembrando desse fato aí. Bem, o passo seguinte será, né, eu tirar a fonte de tensão do circuito em termos de fonte. Como eu disse, eu não tiro a fonte do circuito, eu não considero a fonte como fonte, e sim como um curto, porque ela é um curto.
né? Essa fonte de corrente aqui, ela vai enxergar esse circuito aqui, ó, esses 3 resistores e esse fechamento aqui, porque a fonte, para ela, é um curto-circuito. Tá certo? Agora veja o detalhe aqui, ó. Como é que a gente calcula essa corrente que eu estou chamando aqui de I3 linha, ou IR3 linha, se quiser. Eu posso usar, gente, da mesma forma que nós usamos aquela relação de tensão de um circuito série, né, que eu disse que a tensão num resistor é igual à tensão do circuito série, ou a somatória das fontes de tensão do circuito série, dividido pela resistência total do circuito série, e multiplico pela resistência onde que eu quero saber a tensão. Nós já fizemos isso hoje há poucos minutos, mas já fizemos também na aula passada. Eu posso usar também uma relação desse tipo quando é um circuito de divisor de corrente, que é a relação de corrente. Por exemplo, a corrente que vai entrar nesse nó aqui, que eu sei que é de 1 mA, porque a fonte é de 1 mA e está induzindo essa corrente, ou forçando, ou estabelecendo essa corrente aqui, ó, né? Então, eu sei que está entrando 1 mA, não tem outra fonte do circuito. Se está entrando aqui, vai sair uma aqui e vai sair outra aqui. Né? Não tem como ser diferente, não tem como entrar uma corrente nesse braço aqui, por quê? Porque não tem uma fonte induzindo. A corrente para passar pelos resistor é produzida por essa fonte de corrente aqui, só que ela é distribuída. Parte vem por aqui e parte desce por aqui. Aí eu posso usar a relação de divisão de corrente, né? Eu posso ter N saídas aqui, ó. Esse nó aqui pode ter N saídas aqui, uma entrada só. Eu posso usar a mesma relação, que é a seguinte, que é essa aqui, ó. Veja bem, como é que a gente chega a ela, olha. Chamando de VAB a tensão entre A e B, né, e considerando que entre A e B existe uma resistência equivalente, que é o resultado do paralelismo de todas as resistências que estiverem ligadas aqui em paralelo. Né? No caso aqui, tem esse resistor em paralelo com esse. R2 em paralelo com R3. Então, é só calcular o paralelismo dos dois, eu tenho essa resistência R total ou R equivalente. Bem, se está em outra coisa, então eu sei, eu tenho uma resistência aqui, ó, R1, em série com uma resistência equivalente. Então, para essa fonte aqui, ó, só existem 2 resistências no circuito. Esse resistor e a resistência equivalente aqui, ó. Tá legal? Bem, essa corrente aqui, então, vai entrar na resistência equivalente. É claro que, de fato, ela entra aqui e entra aqui, mas em termos equivalentes, ela vai entrar na resistência equivalente, que é o resultado da equivalência das duas, tá certo? Bem, quando entra uma corrente aqui, aqui não, na resistência equivalente, né, eu pego a corrente que entra aí, que eu chamo de T, que no caso é a corrente única aqui, ó, o I1, e multiplico pela resistência equivalente. Então, a corrente que entra na resistência equivalente vezes a resistência equivalente é a tensão nos terminais da resistência equivalente, que eu chamo de VAB. Então, tem esse elemento aqui, ó. Outra coisa, eu sei que a corrente que vai passar nesse resistor, lei de Ohm, é o resultado da tensão entre A e B dividido pelo valor dessa resistência Rx aqui, que no caso é o R3. Da mesma forma, se eu quiser calcular a corrente nesse outro resistor aqui, ó, eu pego o VAB e divido pelo valor dele. Tá certo? Bem, eu tenho 2 coisas. Então, VAB dado por essa expressão e a corrente no resistor X qualquer é a tensão VAB sobre ele. Mas substituindo, né, no lugar de VAB o valor, esse valor aqui, eu tenho essa expressão aqui. Ó. Então, gente, essa expressão que vocês estão vendo aí, ó, é chamada de expressão de divisão de corrente. Isto é, se eu quiser calcular a resistência, aliás, se eu quiser calcular a corrente num resistor, numa situação de ter vários resistores em paralelo, e está entrando uma corrente IT no nó daquele conjunto de resistores em paralelo, eu pego o valor daquela corrente que está entrando, multiplico pela resistência equivalente e divido pelo Rx. Tá certo? É uma fórmula genérica.
mas ela é muito útil para te permitir calcular direto, sem muita churumela, o valor da corrente no resistor, tá certo? Então, vamos fazer o teste aqui, ó. No caso, a corrente que vai passar por aqui vai ser igual a 1 miliampere, que é o estabelecido pela fonte de corrente, vezes a resistência equivalente. Qual que é a resistência equivalente entre 1,5K e 10 ohms? Que essa resistência é 10 ohms. É um vezes o outro dividido pela soma dos dois, não é isso? Que vai dar, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tem, não. Não calculei, não. De qualquer maneira, vocês calculando esse valor na calculadora de vocês, fazendo favor, é só pegar 1,5 e multiplicar por 10 ohms e dividir por 1,5 mais 10 ohms. Pego esse valor aqui, ó, coloco ele aqui na expressão, ó, e multiplico por 1 miliampere e divido por 10 ohms, que é o valor de RX. Eu fico sabendo qual a corrente que vai passar aqui. Entendeu? Que no caso, eu não tenho cálculo aqui, esqueci de fazer, mas é bom que vocês façam, vai dar esse valor aqui, ó. Que esse medidor aqui vai marcar, porque está ligado em série, então vamos pôr para esse celular para comprovar. Dá 0,99. 0,99 miliamperes. Colocando mais uma casa decimal, vai dar o quê? Mesma coisa. Está redondo o cálculo aí. Então, gente, 1 miliampere vezes esse valor de resistor em paralelo com esse, dividido pela soma desse resultado paralelo mais esse outro resistor, estou aplicando, na realidade, esse aqui, ó, quase que eu falo bobagem aqui, ó. A corrente no resistor X qualquer, no caso é o R3, é igual a 1 miliampere, corrente que está entrando no nó, vezes a resistência equivalente de todos os resistores paralelos ali, por um dos valores, que é o valor da resistência onde que eu quero saber a corrente. Se eu quiser saber a corrente que passa nesse outro aqui, ó, é só colocar o valor dele aqui no lugar do RX, tá certo? E vai por aí. Então, o que, que nós temos medidos aqui? Está entrando aqui uma corrente de 1 miliampere e descendo para cá, ó, uma corrente de 0,99, que é a componente de corrente nesse resistor devido a essa fonte, unicamente falando. O passo seguinte é calcular o efeito produzido pela outra fonte, que no caso é a pilha, né? A fonte de 1,5 volt. Observe o circuito que nós temos aqui, ó. Eu tirei a fonte de corrente. Por que eu tirei a fonte de corrente? E não pus nada no lugar. É porque a fonte de corrente, ela tem uma resistência interna infinita. Então, a pilha aqui vai enxergar esse circuito que vocês estão vendo aqui, ó. Ele não enxerga nada lá, não existe nada lá para essa pilha, por quê? Porque a função da fonte de tensão, a pilha, etc., é produzir corrente sobre um resistor, né? Sobre um elemento resistivo. Se o resistor que existe aqui é infinito, não há como produzir corrente, então ele pode ignorar ele. Essa fonte de corrente não vai ver nada aqui, vai vir um circuito aberto. Aí a situação fica simples para a gente, olha aqui, ó. Aliás, né, a utilização desses teoremas é para simplificar mesmo, né? Se for para complicar, a gente usa outra coisa. Então, o que, que nós temos aqui? 1,5 volt produzindo uma corrente aqui, que vai ser medida por esse medidor, e essa corrente vai ser dada por quê? 1,5 volt dividido pelas resistências que estão em série, né? O circuito série que existe aqui é um circuito de série simples, ele tem o R2 e o R3. Então, basta pegar 1,5 volt e dividir pela soma dos dois, né? Isso aqui é o valor da corrente, que eu chamo de I3', que no caso é o I3 duas linhas, que é o I2 duas linhas também, né? É a situação para a segunda fonte, que é uma componente, não é um resultado final. 1,5 volt dividido por... Opa! 1,5 volt dividido por 1,5K mais 10 ohms, isto é, 1,510 ohms, dá esse valor de corrente aí, ó.
0,99. Então, essa componente de corrente que vai circular nessa malha que eu estou circulando aqui, ó, é 0,99. A produzida pela outra fonte no mesmo lugar também era 0,99, vocês lembram? Como as correntes estão no mesmo sentido, tem que somar as duas. Portanto, a corrente final é 0,99 mais 0,99. Que nós podemos ver lá no primeiro circuito, lá no iniciozinho, que está completo aqui, ó. Ele está completo. Então, a corrente IR3, ou a corrente no R3 real, é 0,99 produzido por essa fonte, mais 0,90. Opa! Agora, é 0,99 produzido por essa fonte, mais 0,99 produzido por essa outra fonte. Isto é 1,98. Vamos comprová-la. 1,98. Então, olha o medidor indicando aqui, ó. Está indicando que está passando realmente 1,98. Então, veja bem, está entrando 1 mA aqui, descendo 1,98 aqui, aliás, está entrando 1 mA aqui e descendo 1,98. Logo, está entrando aqui também 0,98, entendeu? Cada fonte está contribuindo para o mesmo valor de corrente, coincidentemente. Então, gente, o que nós comprovamos aí? A veracidade ou aplicabilidade do teorema da superposição, que é uma situação assim, didática importante, conforme eu disse, na eletrônica, né? Extremamente importante, né? Você considerar num ponto do circuito, qualquer que seja o ponto, né, do circuito, a influência global, né, de todos os componentes, que é a soma da influência individual de cada um, né? E esses elementos globais podem ser fontes de tensão, fontes de corrente. A tensão pode ser contínua, pode ser alternada, tá certo? E podem ser fontes até que a gente chama de fontes subjetivas, né? São fontes que, por exemplo, uma antena, qual que é a ação da antena num elemento resistivo do circuito? A antena é uma fonte de tensão também, tá, gente? E ela produz o efeito lá. Vocês vão calcular lá na frente, lá no terceiro modo, a influência. Usando, às vezes, até sem perceber, o teorema da superposição. Entendeu? É isso. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Eu coloquei um exemplo ilustrativo aqui, gente, que eu gostaria que vocês resolvessem para mim. Só para complementar, nós temos mais alguns minutinhos aqui, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu só fazer uma bobagemzinha aqui, é uma frescura aqui, eu não gosto de ver as coisas fora do... Eu tenho uma paranoia, gosto de ver as coisas assim, ó, no centro da página. Que circuito é esse aqui, ó? Vocês vão calcular para mim, tá? Eu não coloquei os componentes com a forma física deles, não. Estou usando diagrama esquemático. Que circuito que é? Observa o seguinte, quando essa chave aqui, isso é uma chave chamada push button, quando você aperta ela fecha, mas ela fica fechada só enquanto você está apertando ela, quando você está com o dedão nela. Como eu não estou com o dedão nela, ela está aberta. Então, se ela está aberta, esse ramo, esse braço aqui não existe, tá? Não existe, não tem como passar a corrente, ele não existe. Isso aqui é só um medidor de tensão, então é um braço aberto porque a resistência é infinita. De fato, mesmo o que existe aqui é uma malha única, olha aqui, ó, é por onde eu estou passando a seta aqui, ó. O único circuito que existe realmente é esse aqui, concorda? Porque apesar de ter três ramos aqui, ó, esse em termos de circuito não existe, porque não passa corrente, esse também não passa, então passa corrente só por aqui. E esse braço, o que ele tem? Considerando as características de medidor de corrente, que é curto-circuito, né, ele tem apenas um resistor de 5,6 K, tá vendo? E duas fontes em série, sendo uma de tensão de 20 volts e uma de corrente de 10 miliamperes. Aí eu pergunto,
que valores serão medidos, ou melhor dizendo, que valores serão medidos mesmo? De corrente aqui, ó, esse medidor vai marcar qual valor de corrente e esse medidor aqui vai marcar qual valor de tensão. Calculem para mim, por favor. Aí. Vou esperar o resultado. O professor chegou um pouco direito. Pronto. Calcule para mim. Vai lá. Usa o teorema da superposição e calcula. Daqui a pouco eu vou pôr para simular. Beleza. Para calcular com a chave ou sem a chave? Por enquanto, vamos calcular sem a chave, e depois eu fecho momentaneamente a chave, tá? Eu já posso falar? Claro, nós estamos aqui para... Aliás, eu estou só esperando isso para a gente continuar. Quanto que deu, filha? Eu achei que 13,57 mA Deixa eu e anotar aqui. 76 volts. Anota para mim aí, para depois vocês falarem. Então, se eu deu 13,57 mA e 13? 76 volts. 13. E a tensão? 76 volts. 76 volts, tá. Agora, essa garota que falou primeiro aí, qual o resultado que você encontrou? Eu não estou com o nome aqui, que na minha tela não apareceu. Não, Ari, foi eu mesmo. Foi você? Não se entrega, não. É brincadeira. Você afinou a voz? Um pouquinho. Ô, Chico. Ô, gente, você está vendo o Chico? Tá querendo dizer alguma coisa, não tá? Não, é só brincadeira. Tem gente que engrossa a voz na hora errada e tem gente que afina na hora errada, tá? Ô, Chico, com a sua vozinha fininha aí, quanto que deu aí? Para falar, Ari? Pode. Ué, 10 miliamperes, ué. Quanto? 10 miliamperes, ué. 10 miliamperes, né? Não tem nem graça o Chico falar, né? Mas vocês concordam, gente, que a corrente é 10 miliamperes? Vamos aplicar, de cara dá para verificar isso, mas vamos fazer didaticamente, isso aplicando o teorema, né? Olha aqui, ó. Aqui tem duas componentes de corrente, uma produzida por essa fonte e a outra produzida pela outra fonte, tá? Quando eu for verificar a produzida por essa fonte, eu coloco um curto nessa aqui, ó. Aí o que o circuito tem? É uma fonte de corrente de 10 miliamperes só, que vai fazer circular por aqui uma corrente de 10 miliamperes. Então, a primeira componente de corrente é o que essa fonte produz, ela é uma fonte de corrente constante, então vai passar aqui 10 miliamperes, tá certo? Agora, vamos ver o efeito da outra fonte de corrente. Aí eu substituo, que no caso é a fonte de 20 volts, né? E substituo a outra aqui, ó, a de corrente, por sua resistência interna. E qual que é a resistência interna de uma fonte de corrente? Infinito. Não é isso? Então, ela está aberta. Se ela está aberta, não há corrente na malha produzida por essa fonte de tensão. Então, ela está de boba aí. Por quê? Porque ela está em série com a fonte de corrente em série com fonte de tensão. Aliás, fonte de tensão em série com fonte de corrente não produz efeito. Por quê? Porque a fonte de corrente não deixa. A fonte de corrente tem resistência interna infinita. Então, é zero. Então, estão sendo duas componentes aqui, ó, de cálculo, né? 10 miliamperes produzido pela fonte de corrente e 0 produzido pela fonte de tensão. Portanto, a corrente é 10 miliamperes, entenderam? E não 13,5, tá? Vamos simular para comprovar. Olha lá, ó. 10 miliamperes, olha lá. E 10 miliamperes, gente, passando num resistor de 5,6K, lei de Ohm. 10 miliamperes é 5,6, isso é 56 volts. Está comprovado?
Isso para a chave aberta. E se eu fechar a chave, o que vai mudar? Pode responder quem quiser. Com voz grossa, hein? Ou voz normal, melhor dizendo. É só com a voz normal agora, né? Agora é só com voz normal. Deixa eu... Você perguntou o que, professor? O que vai acontecer se eu fechar essa chave? O que vai mudar no circuito? Aí vocês podem me dizer o valor de corrente que vai passar aqui, o valor da corrente que vai passar aqui, e a tensão, né, que está em paralelo aqui, ó, tensão única. O que vai mudar, então? A tensão muda? Não. Não. Mas a corrente vai se dividir entre as duas linhas do meio aí. Vai ficar metade para cada lado, porque os componentes que tá nela, o resistor é igual. Pois é, mas quando você coloca dois resistores iguais, o que acontece com a resistência equivalente? Ela cai pela metade. Se a resistência cai pela metade... A tensão vai cair também, metade, não vai? Exatamente, a tensão cai para metade. A corrente divide, lógico, passa metade aqui, porque essa resistência é igual a outra, então a metade, né? Então vai passar, se a corrente é de 10 miliamperes, vai passar aqui quanto? 5 miliamperes e aqui 5 miliamperes, concorda? Uhum. Bem, é isso, né? E 10 miliamperes, que é a corrente que entra no nó, vezes a resistência equivalente, que é a metade, da metade da tensão também. Portanto, esse medidor aqui vai marcar 5, esse 5 e esse 28, não é isso? Era 56, passa para 28. Vamos comprovar? Vocês concordam com isso antes da gente comprovar, gente? Concorda? Sim. É só fechar a chave lá, é o botão. Cara. Quando eu tiver com o dedo apertado, a corrente vai mudar lá. Aqui, ó, aperto e desaperto. Aqui é o botão. A botoeira, né? Chama de botoeira também. Aqui, ó. Olha lá, ó. 5, né? A corrente que era 10, 1 era 0 e 10, e a tensão 56. Agora passou a ser, apertei o botão, 5, 5, olha lá, tá vendo? E 28 volts. Tranquilo? Olha lá. Tranquilo? Bem, gente, era isso aí. Né? A prática, eu poderia fazer mais experiências e tal, mas já acabou a aula, né? Mas o importante é a gente passar os conceitos, né? E mostrar que eles são válidos. Eu acho que foi feito isso, né? Sim. Tem alguém doidão aí, né? É, Deixa Daniel. Daniel Zanúncio. Parei a gravação, cara. Parei a gravação.